Alô, amigo, alô, amiga, chegando o nosso Business in Connections de hoje. Olha só, o podcast que traz empresários, executivos, líderes que fazem a diferença no setor corporativo, nessa cadeia de transformação. Seja bem-vindo no meu canal do YouTube, já peço para você se inscrever, também no canal do YouTube do podcast Business in Connections, no portal IG, no IG Play e também no nosso Farol Nacional, Farol de Limeira para todo o interior de São Paulo, trazendo tudo de bom para você. Hoje nós vamos bater um papo muito legal, um papo de alguém que trabalha o empreendedorismo desde cedo, isso mesmo, mas passou por diversos setores para se aprimorar, fazer um funil e hoje construir uma das maiores marcas, um espaço que tem um ecossistema que traz tudo que um empresário precisa para multiplicar e aumentar as suas vendas. A Main Events está aqui, o nosso patrocinador, com ele que é jovem e você vai ver o quanto ele tem habilidade para transformar a sua empresa também. Seja bem-vindo, Michael Moreira da Main Events. Que honra recebê-lo, meu garoto. A honra é minha estar sentado aqui nessa mesa. Sidney, obrigado por essa apresentação, muito generosa. Hoje eu me sinto honrado porque eu vi você entrevistar aqui dezenas de pessoas de extremo gabarito e para mim estar envolvido com essas pessoas também, estar sendo considerado para estar aqui, para mim é uma honra. É, aquela coisa, né? Você vê, a agenda dele é tão comprometida que levou quase 15 episódios da nova temporada 2026 para ele sentar aqui, gente. E nós estamos nessa estrutura. Antes de entrarmos em toda a sua história, eu quero saber de você, ô Michael, como que é realmente oferecer uma estrutura de um espaço de eventos para as pessoas, três estúdios de gravação. Também temos ali um bastidor maravilhoso que tem até banheira, que eu nunca fui num estúdio que tem banheira, gente. Olha que realmente isso daqui eu trago Diferenciado, né? um bom testemunho para vocês e, ao mesmo tempo, tudo que nós precisamos para a execução de um bom trabalho de comunicação. Sim. Quando eu penso num negócio, eu penso em resolver um problema. Tá. Eu penso sempre em ser suficiente para o que você precisa. É a forma que eu sempre busquei de atender os meus clientes. Então, quando eu montei esse espaço, eu pensei em criar um ecossistema onde você conseguisse gerar todos os seus produtos digitais num único lugar. Olha que legal. Então, a minha ideia é que você é um cantor. Então venha, vamos fazer a sua gravação, vamos fazer a sua produção musical, depois vamos fazer a sua estratégia de marketing, de divulgação. Ah, legal, então vamos colocar você para fazer as fotos profissionais também. Então nós temos tudo isso daí. Não, mas eu preciso fazer o lançamento da minha música. Ok, vamos pro palco. Convida a plateia e vamos fazer. Não, mas eu quero fazer um coquetel. Ok, você tem tudo aqui. Então a ideia é fazer com que um infoprodutor, um artista ou algum empresário ou até mesmo quem quer fazer uma festa social, que ele tenha tudo no mesmo lugar. A mesma coisa acontece com casamento. Então eu via que tinha muita dificuldade das pessoas faz o cabelo num lugar, aí se arruma no outro e aí depois vai para o casamento que é num lugar e depois vai na festa que é outro. Só nisso é um translado, é um atraso, é uma canseira que a gente consegue minimizar, otimizando um espaço onde ela consiga fazer seu cabelo, fazer sua maquiagem, fazer o seu dia da noiva e depois já tenha aqui dentro já um espaço para fazer a cerimônia e um espaço para fazer a festa. É aquela coisa, a música do Seu Jorge não cabe aqui, vai no cabeleireiro, no esteticista, não, vai tudo na Main Events. Vai na Main Events, resolve tudo acabou lá. A música do É cara. bom para o marido que sabe onde a pessoa está fisicamente, não precisa Acabou. aquela rotatividade. Mas você não começou com um evento, e a gente vai chegar nesse funil, eu gosto de contar a história. Você é uma pessoa que começou lá atrás, mas também começou no setor de automação. Isso aí. Como que é? Como que você nasceu para esses setores tão diversos? Pois é, eu sou TDAH, né? Então, depois de velho, fui descobrir que era TDAH e isso explicou um pouco sobre as minhas, as minhas andanças, vamos dizer assim.
Mas eu sempre fui movido muito pela curiosidade, sempre fui muito movido pelo novo, pela descoberta. Então, cara, eu sou desde soldador, alfaiate, vendedor, eu fiz de tudo um pouco, porque a minha carreira sempre foi assim. Eu gosto de uma coisa, eu vou de cabeça naquilo, mas uma coisa que eu sempre fui desde criança é vendedor. Tá. Vendedor, e isso é a minha vocação, minha formação e minha paixão. Então, isso eu nunca deixei de ser. Então, independente da área onde eu entre, a minha cabeça funciona como um vendedor. Eu sempre estou pensando em resolver o problema de alguém, sempre estou pensando em fazer um produto que seja útil, seja ele um espaço, seja ele um produto, um commodity, seja ele qual for. Eu entrei na automação porque eu era apaixonado pelo que meu irmão fazia. Meu irmão já era engenheiro e eu, na época, tinha uma empresa de comunicação visual. Então, trabalhava fazendo placa, faixa, Você subir frente na de escada, loja. em andaime, tudo isso? Demais. Eu já fiz isso, Demais. porque meu irmão também tinha uma. E era muito interessante, eu lembro, eu com 8, 9 anos, eu ia ajudá-lo e eu ficava pegando os equipamentos, que parece até uma espadinha, não sei nem o nome daquela ferra, aquele, como se fosse um para... Estilete? Arrebite, eu acho, arrebite. Ah, repitadeira. Repitadeira. E eu ficava brincando ali enquanto ele subia no andame. Muitas vezes eu tinha que montar um andame para ele que eu nem aguentava aquilo. É muito legal, cara. É isso E aí. trazendo um pouquinho aqui de história. Já passei por isso, nossa, nem lembrava. E eu passei muito por isso, cara. Nossa, a gente quando empreende, é óbvio, eu tinha ali as equipes de montadora, eu tinha equipe de rua, mas você tem que saber o que você está fazendo. Então eu sempre me envolvia naquilo e também eu comecei cedo também como ajudante lá com meu tio. Eu comecei com 11 anos a trabalhar com meu tio nesse ramo. E aí eu fazia exatamente o que você fazia. Trabalhava um pouco de office boy, então andava na cidade de Suzano inteira de patins, levando as coisas de um lado para o outro, Chique, hein? buscando. Eu fui office boy, eu andava de ônibus e a pé. Então, é que eu não gostava. E de a pé também demorava muito. Então, eu, como sabia andar de patins, eu botava e era minha diversão e meu trabalho ao mesmo tempo. É que você não pegou a época dos passes. E eu peguei, claro que eu A do peguei. passe, nossa, office boy, gente, eu vou contar para vocês. Essa é boa, essa é boa. Eu era office boy, nós éramos 3 na mesma empresa. E a gente saía para fazer os atendimentos, entregar aqueles envelopes malucos. Então era na Francisco Matarazzo, perto da Barra Funda, e tinha que levar até Santo Amaro. Aí você pegava 6, 7 passes. Obviamente tinha ali um superfaturamento de passes. Por quê? Tinha que sobrar para comer um cachorro-quente e ainda jogar fliperama no centro. Boa, Quem, boa. quem não fez isso não viveu na nossa idade. Eu sou mais novinho, mas eu Você não vivi fez, exatamente isso aí. Você não jogou fliperama, tá? Joguei também. Com os passes? Tinha muito. Com passe, não. Era ficha. Ah, então Mas tá bom. Não, você dava o passe pra pegar a ficha. o cachorro-quente dava pra trocar. Então O tá. cachorro-quente eu trocava. Padrão. A gente deixava... Eu estudava no centro, então eu Office pegava... boy raiz. Isso aí. Eu estudava no centro também de noite, aí às vezes, pô, precisava comer. Falei, eu volto de a pé e como um lanche. Aí eu comi lanche. E aí, sei lá, com seu tio, tal, comunicação visual. Aí aprendi lá, né, comunicação visual, e nessa época ali eu abri essa empresa com 18 anos, aí fiquei até os 22 anos, e ali com 21, 22 anos eu trabalhava com automação, eu trabalhava com comunicação visual e o meu irmão automação. E eu era apaixonado pelo que ele fazia. Eu ficava olhando e falei, poxa, isso aqui é muito legal. Li o apelido dele, né? O nome dele é Willy. E eu falei, cara, muito legal isso aqui que você faz. Eu era apaixonado com aquela logística, aquela questão dele resolver o problema dos outros, entrar numa indústria, melhorar a produção, resolver ali um problema de segurança e etc. E eu falei, Li, um dia eu vou vender isso daí que você faz. E aí as portas abriram, acho que Deus ouviu o que eu estava falando, as portas abriram, apareceu a oportunidade ali com o Marcelo Machiba, da S-Build, que estava iniciando, e aí ele me deu uma oportunidade, ele falou, eu preciso de um vendedor. Eu falei, cara, eu sou vendedor, mas não entendo nada de automação. Ele falou, eu entendo de automação e não sou vendedor. Aí eu falei, então fechou, vambora. E ali as oportunidades vieram, em questão de um ano e pouco, eu me tornei sócio dele. E aí a empresa crescendo bastante, trouxemos o meu irmão para trabalhar com a gente e a empresa, fiquei por lá por 8 anos nessa questão de automação. E passei por diversos setores, a cada fase de evolução da S-Build ali, a gente se capacitava para poder atender aquelas demandas. Então, comecei ali no marketing,
Depois eu entendi que precisava estruturar a parte financeira, fiz um curso de contabilidade. Depois de contabilidade eu vi que a gente precisava, eu precisava ter uma linguagem técnica melhor, fiz um curso de sistema de informação. Depois disso eu vi que eu queria vender de uma forma mais completa, sabe? De ter ali um acompanhamento, porque vender você sabe que muitas vezes o seu cliente compra de você, porque ele Sim. gosta de você, a comunicação é com você, e ele sente tranquilidade em fazer com você. E muitas vezes a gente passava um projeto para um engenheiro gerenciar e ele não tinha a mesma comunicação. E aí você via que aquele serviço virava um único. E eu falei, poxa, eu preciso fazer de uma forma que esse meu cliente seja meu amigo. Eu não quero só que ele compre de mim. Eu quero que ele confie em mim para que quando ele precisar de uma nova demanda, ele tenha uma rede de apoio. E eu quero ser essa rede de apoio. Então eu falei, para eu poder acompanhar de ponta a ponta, eu preciso ser um gerente de projeto. E aí eu me tornei um gerente de projeto e ali entrava como product owner nos projetos e a gente acompanhava de ponta a ponta e o cliente fidelizava com muito mais facilidade. Cara, vendo você falar, eu também sou GP, né? Muitos anos dentro de uma companhia espanhola, a Telefônica, e como gerente de projetos, cara, não existe profissão mais gostosa, porque você consegue, depois que você se torna empresário, é o que um empresário precisa ser, um gerente de projeto, um gestor do seu próprio planejamento de etapa de começo, meio e fim, sabe? Então, essas fases fazem com que nós nos sentimos o quê? Importantes naquele ecossistema. E o seu ecossistema, justamente, ele foi diverso. E como você chegou nesse funil para vir para eventos? Porque, querendo ou não, nós começamos falando da main events, mas você largar algo sólido, que é justamente a parte de automação, levando soluções. Tudo bem, que eventos você leva a solução, mas muitas vezes uma solução intangível. Sim, exatamente. Mesmo você com espaço que é algo tangível, quando você oferece a realização de uma festa de casamento, por exemplo, ela é intangível até a sua execução final, Com porque aí certeza. envolve diversas pessoas, diversos fornecedores. Você tem ali a construção de um sonho de alguém que ainda é algo lúdico. Sim. Como que foi você chegar na Main Events e depois eu vou emendar uma outra pergunta que é justamente ainda em casamento, como colocar a carreira de GP, né, dentro de uma gestão de casamento que é algo totalmente lúdico, a noiva tá ansiosa, não dá para trabalhar, eu sei disso porque eu faço muitos casamentos, mas fica aí, É isso o aí. funil inicialmente para chegar na Main Events. Legal, vamos lá. Eu, desde os 16 anos de idade, eu entrei na música. Então comecei ali na igreja a aprender a música e despontei ali no saxofone e isso abriu portas de casamentos. Então comecei a entrar nesses eventos de casamento e o mundo de festa, esse mundo de produção de eventos, ele é gigantesco. Não, ele é Ele tem, bilionário. ele desde valores, então ele é bilionário em valores, quanto em funções. Sim. Então você tem N coisas que você pode fazer dentro de um evento que tem um valor agregado e um retorno financeiro muito bom. Então entrei para essa parte de música e da música eu fui vendo que a música ele exigia alguma coisa do audiovisual, que muitas vezes essa produção ela era deixada de lado e um marketing envolvido nisso também era muito necessário, porque você criar um músico é a mesma coisa que você criar um artista. Sim. Então exige que você se posicione adequadamente no mundo social, nas redes sociais, para que você possa fazer mais negócios e vender, né? Então, de casamento, eu falei, poxa, eu preciso empreender nisso aqui, tem muito dinheiro na mesa, eu preciso pegar esse dinheiro. Aí eu fui lá, montei uma banda, e aí eu fiz muitos contatos, e a gente vendia eventos, e eu vi, poxa, eu quero entrar no audiovisual. E do audiovisual já comecei a fazer ali foto, vídeo, entrei para a parte de transmissão. Como eu nunca gostei muito do pós-edição, as minhas coisas, eu gosto mais das coisas que são mais práticas, mais rápidas, né? Então eu falei, poxa, eu acho que fazer um vídeo de casamento ou fazer foto não é muito minha praia. Então eu fui, comprei os meus equipamentos, montei tudo, falei, poxa, mas não é minha praia.
eu preciso fazer alguma coisa que seja mais rápida. E aí eu entrei para a parte de cobertura de eventos. Tá. Então eu fazia transmissão de evento. Por quê? Transmissão de evento, você terminou o evento, terminou seu trabalho. Você entregou e tá tudo certo. O que você está falando é real, né? Eu, como mestre de cerimônias ou celebrante de casamentos, e, cara, eu termino um evento, para mim, ali eu já entreguei todo o meu corpo, minha alma, tudo que a pessoa precisa através do meu conhecimento, ou a mensagem que a pessoa quer receber de mim, É isso aí. e para mim eu zero. Porque então, se você. Quando você. O único serviço que dá para você ter continuidade é foto e vídeo. É isso aí. Que vai para edição, totalmente as escolhas. Tem casais aí que não escolheram foto já tem uns 5 anos que tá lá o produtor e fora que você fica ansioso, né? Como empresário, pô, eu tenho aqui uma linha do tempo que então vai encavalar com outra. Sim. E cada dia que alguém não escolhe uma foto ou a quantidade de fotos, concorda que isso daí prejudica bastante a sua produtividade. Você fica preso num serviço passado e não consegue focar nos próximos. E a gente, como vendedor, você precisa ter essa mente livre para poder, pô, vamos pro próximo step. Sim. Agora, esse aqui já foi, vamos pro próximo. E é por isso que você precisa de equipes boas, né? Mas assim, eu nunca, como eu já tinha outras funções, né, profissionais, eu tinha que ter essa questão de um serviço rápido, um serviço de fim de semana, que eu faço até por hobby, porque eu Sim. adorava ser músico, adorava fazer essa parte de gravação, mas eu já tinha outra tarefa. Então, o meu trabalho principal era a S-Build, automação industrial, e eu não queria focar em outras coisas. Eu queria um trabalho rápido de fim de semana que eu faço por hobby e por paixão. Tá. Então, fazia dessa forma, e nessa de entrar para fazer as transmissões, veio o boom do podcast. Falei, poxa, podcast é legal, tá rolando legal, o pessoal tá tudo fazendo. Eu comecei a estudar sobre essa estrutura, mas não a ponto de ser artista, não a ponto de ser o entrevistado. Não, eu sempre quis oferecer um serviço. A estrutura como nós estamos aqui. É isso. Sim. Então, sempre gostei disso. Então, eu mesmo sem ser fotógrafo, eu tinha um monte de câmera. Mesmo sem ser filmmaker, eu tinha um monte de equipamento. Porque eu gosto de oferecer a estrutura e eu trago equipes para poder executar esse trabalho. Foi assim que eu iniciei. E a Main Events, né, trazendo aqui até um testemunho para você, toda essa estrutura que você está vendo aqui, tá, amigos? Olha, aqui é a nossa mesa central, você está com a estrutura, nós temos até a mudança de cores se for necessário, então todo esse desenho que o Michael está falando, todo esse projeto, ele ajuda você a fazer. E detalhe, ele confecciona isso. Você tem um dom de manusear as coisas fenomenal. Até mesmo essa estrutura férrea aqui, ó, que vocês estão vendo, é ele que faz, tá? É isso aí. Ele pega tanto a ferragem, toda essa parte de marcenaria, ele confecciona. Dá tempo para tudo, meu amigo? Depende do que é o tempo. Por exemplo, ó, eu vou confessar aqui para você uma falha minha, que eu enxergo que foi uma falha, e hoje eu faria diferente. Mas, por exemplo, eu fiz essas estruturas, uma porque eu gosto, eu gosto de fazer, eu sempre brinco assim, falando, nossa, eu amo esses trabalhos manuais, só que não dá dinheiro, então eu não posso entrar nesses trabalhos manuais. Ah, vou ser soldador. Falei, poxa, eu não vejo mercado para mim ou escalabilidade para que eu invista realmente naquilo, mas eu gosto. Como hobby, eu gosto de pegar, ir lá, comprar a barra de ferro, cortar, soldar ela, ver o negócio sendo construído. Eu gosto disso, mas numa pegada mais artística. Então, vamos dizer que isso seria um hobby, aquela questão do orgânico, né? Do manuseio ali. É o DNA, né? É. Se você for olhar bem, parece aqueles filmes americanos que tem muito, né? Do cara que ele tem o galpão dele, e lá tem a isso. marcenaria para ele ficar fazendo os Pra trabalhos. desestressar. Desestressar. É. Eu já não tenho essa habilidade. Então, o meu é linha do tempo. Minha esposa pede para eu trocar uma lâmpada. Amor, manda um e-mail aí, eu vou colocar na linha do tempo e entra no cronograma para eu trocar uma lâmpada em casa. Não Aí sou ela- muito diferente, não. Minha esposa não vai me deixar mentir. Eu acho que nós, nessa rotina diária, né, como executivos, a gente passa por isso.
E o setor de eventos, que eu sou do setor de eventos há 25 anos e meio, ele passou por uma transformação e você entrou justamente depois dessa transformação Sim. que nós chamamos de pandemia, Sim. que é uma redescoberta. Você chega com uma profissionalização, porque eu vejo o setor de eventos ainda, principalmente em eventos sociais, e aqui eu tenho propriedade para falar muito, tá? É amador. Sim. É, o mundo digital, ele veio para transformar o mundo real, o mercado, a praça que era antigamente. Antes as pessoas tinham lojas e quanto mais lojas você tivesse, era maior. Quanto maiores elas fossem, era melhor o retorno que você tinha. E essa era a forma tradicional de se vender. Com a chegada da tecnologia e principalmente o evento da pandemia, que transformou aquilo que ia ser uma mudança natural daqui a 10 anos, ele fez acontecer em 2 anos. Então foi uma evolução tão rápida que a gente precisou se adequar a Sim. ela. E aqueles que estavam mais à frente do digital ganharam uma força muito grande. Eles ganharam um impulso, foi verdadeiramente uma alavanca. Tanto que nós temos tecnologias que surgiram e modelos de trabalho que surgiram na pandemia que não foram abandonados até hoje. É óbvio, estão surgindo estudos e posicionamentos voltados para a indústria, voltados para grandes negócios, que está saindo um pouco agora desse o home office, né? As pessoas trabalhando à distância, eles estão saindo um pouco disso. Porém, tem mudanças que não tem como. Pode estudar o que for, não tem como porque as equipes se pulverizaram. Agora você vê equipes de TI que tá cada um em um país. Não, hoje em dia, né? Mas isso, trazendo você, já que você está falando de TI, quem me conhece, tá, gente? Você vê, o Sidney é de eventos, o Sidney é de comunicação, o Sidney é de treinamentos, o Sidney é GP. Cara, é só pegar o meu currículo, eu exerço todas. Em 2011, tá? Eu estava na Telefônica, fiz fixo lá, tinha que cumprir horário. Depois tive uma saída, montei minha empresa de consultoria de TI e voltei para a Telefônica em 2012 para 2013. Cara, a minha gerente ficava em Miami, o meu diretor ficava na Espanha e eu era solo aqui no Brasil junto com colombianos, chilenos, eh, argentinos, peruanos, todos os meus pares eram fora. Latam aqui. E praticamente nós não tínhamos essa vivência física. E no máximo, ali um Skype na época, a tecnologia também não permitia você abrir muitas câmeras, não tinha esse lado mais polido de você mostrar a sua cara para a pessoa, era só o áudio e as reuniões fluíam da Sim. mesma forma. E a pandemia trouxe essa integração geral. De uma forma. Até os eventos online, que para Sim. você tem toda a estrutura para isso. De uma forma instantânea. Isso foi instantâneo. A pandemia chegou, quem estava pronto estourou. Sim. A gente vê aí o caso do Cazé TV. É. O Cazé é uma explosão. Ele veio, né? Ele estava no momento certo, no lugar certo, com a estrutura certa. Eu sei disso porque praticamente aí entre o esporte são 28 anos como narrador esportivo e ao mesmo tempo uma rádio web para entrar dentro de um estádio, eles não permitiam dentro do gramado. Tá aí, é uma crítica que eu quando eu estava com a Premium Sports, a minha rádio web, juntamente com outros jornalistas, o próprio Fernando Camargo, que hoje é do GE a Globo demorou para colocar o GE para disputar com o Cazé. Sim. E o GE, o Globoesporte.com, sempre foi uma força, uma máquina de informação e demorou com medinho de entrar no YouTube. E hoje o YouTube Era um preconceito, né? A grande massa de informação. E você foi um dos pioneiros para isso, porque fazer transmissões online antes da efetivação que uma live de Gustavo Lima bateu bilhões de visualizações. E hoje, como que você vê a evolução do setor? Então, hoje, é óbvio, a gente voltou para uma evolução um pouco mais
um pouco mais demorada, né? Porque a evolução que tivemos na pandemia, ela foi instantânea. Foi Sim. de ontem para hoje, não tá, ninguém mais vai sair e vai ficar aqui. E aí, hoje, nós vemos um boom das pessoas vindo para o digital porque eles entenderam que o marketing das empresas, eles precisam ter cara, eles precisam ter um rosto. Isso se chama de personal brand. É por isso que a Sim. gente vê aí um João Adib aparecendo, um Tecar virando esse sucesso todo. As pessoas que divulgam as próprias empresas, elas estão entendendo que o digital é a nova plataforma. Não mais a TV, não mais o rádio, não mais outros meios de veículos que muitas vezes antigamente performavam muito. É igual você ver um outdoor. Um outdoor era incrível, era caríssimo aquilo. Mas aí você vai vendo que tem, você passa na rua, tem vários que estão vazios. Não, Porque e as pessoas fora não que estão a enxergando. cidade de São Paulo é a cidade limpa. Então, desde a época do Kassab, caiu a Caiu. utilização de outdoors e, ao mesmo tempo, voltaram agora com a questão dos relógios, né? Você pode ver que os relógios, muito tempo, ficaram fora da publicidade. Sim. E você está falando isso sobre o lado visual, também os elevadores. Não, as Hoje, TVs, hoje, até nos indoor. elevadores de edifícios, moradia mesmo, pessoas normais, né? Condôminos, né? Sem ser comercial, hoje você vê lá uma propaganda. Essas propagandas indoor aí, elas são excelentes e têm trazido um retorno muito bom porque você acaba direcionando para negócios locais, regionais, que é o que faz sentido, né? Sim, Então você traz ali para os negócios regionais e você faz uma triagem. Não tem triagem mais objetiva do que essa, você colocar uma padaria daquela cidade no prédio daquela cidade. Você quer mais objetividade que isso? Imagina o que eu gastaria de Google AdSense ali para você para poder direcionar, fazer um trazer. funil. E nós vamos falar muito disso. Deixa eu falar da Voice Training Boa. aqui, trazer um pouquinho sobre o nosso patrocinador, que nós vamos colocar a imagem aqui da Voice Training na tela, para que o amigo de casa possa entender que realmente a Voice Training é a escola de oratória e formação de palestrantes que vai formar você como um grande empresário que o Michael Moreira e ao mesmo tempo a construção de uma metodologia sólida, comunicação, oratória, palestra e interpretação barra expressão, é o COP. O COP, ele traz os 4 pilares que você precisa para se comunicar bem. Entender os meios de comunicação, entender a oratória através das técnicas tanto verbal quanto silenciosa ou gestual, palestras ou apresentações comerciais e a interpretação, que você precisa ter aquele charme ou a interpretação para persuadir, convencer ou levar a sua mensagem. São 3 formatos de treinamentos. Primeiro, o curso regular, 20 horas, o curso gravado que tem 300 minutos, você pode ver na descrição do vídeo ao término da nossa transmissão e também você tem a mentoria individual, onde com 10 encontros de 2 horas com os nossos especialistas e também comigo, Sidney Botelho, você sai como palestrante e levando o seu conhecimento e faturando muito nesse mercado tão promissor corporativo. Voice Training, treinando você para a sua comunicação ser assertiva. Ô Maico, você fala muito bem. De onde você tirou essa comunicação? De onde veio? Olha, eu acho que o próprio exercício da venda, ele te leva para essa questão de locução, de falar. E por ser TDAH, a gente vai gerando. E isso eu falo, não trazendo essa bandeira do TDAH, porque acho que isso não me define. Sim, Porém, isso me conduziu por muito tempo, porque você nasce com isso, né? Eu descobri depois de velho, né? Mas você nasce com isso. E com isso, eu vi que eu tinha muitas predisposições para ir para essa parte mais execução do que na parte de vamos fazer um trabalho de escola. Poxa, eu tinha uma dificuldade muito grande para sentar e ter que fazer aquela. E ter que desenvolver aquela pesquisa, e ter que desenvolver aquele conteúdo, escrever e entregar. Então eu sempre fui da parte de que eu era mais lerdinho, mas também não era besta, né? Então eu falava, eu vou fazer um time bom, que sabe trabalhar, e eu entro na parte que eu sou bom, que é falar.
Então eu vou falar, eu apresento. Então eu montava um time bom, gerenciava aquele time e falava, não, gente, você faz isso, você faz aquilo. Todo mundo achava que eu estava trabalhando muito. Não, ele tá fazendo tudo, mas na verdade só tava dando ali, falando, você faz isso, você faz aquilo, aí depois eu cobro, aí já fez o que você tinha que fazer, e eu ficava na parte de apresentar, que era onde eu me dava bem. Nossa, você está trazendo aqui algo, né? Eu também. Desde a da época que eu fiz técnica eletrônica, eu era responsável pelas apresentações. É, Eu não, eu não colocava a mão na operação, que é muito interessante então. isso. E a galera. E eu cobrava meus amigos, o Marcelo, o Leandro e o Anderson, quando eu estava fazendo o nosso curso já na faculdade. E chegou um dia que eles não fizeram, esqueceram do trabalho. Então eu só chegava 10 minutos antes, pegava o que tinha que fazer, subia no palco, E apresentava boa. e entregava o material impresso. E por coincidência eles não fizeram. Aí o professor, grupo X, aí eu falei, é nosso, e aí, que é esse trabalho? Eles, cara, esquecemos, mas qual era o tema? Ah, é Telecom. Cara, eu sou tão iluminado que, pô, 36 anos na área de Já fiz telecom. muito isso, tá? Aí eu cheguei, fui lá, né? Peguei o quadro branco, era lousa na época, tá, gente? Só para deixar bem claro. O giz, comecei a desenhar como funcionava uma central telefônica na lousa e ao mesmo tempo os três sentadinhos ali. Terminei a apresentação de 20 minutos, um espetáculo, modéstia à parte, e o professor, vamos para as perguntas. Ah, Marcelo, aí ele fazia a pergunta para o Marcelo, eu interrompi o Isso Marcelo. já. Não, professor, deixa eu só explicar isso aqui. Pá, 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 pá. Quando ele fez pro terceiro, pro Anderson, ele falou, Sidney, é impressão minha. Ou você não deixa os seus colegas falar? Lógico, a gente tem que. Quando você sabe uma informação, você tem que. É igual no passo repassa, professor. Você tem que falar primeiro. Não, mas eu quero que eles respondam. Aí eu falei, caramba, eles não sabem nada, meu Deus do céu. Vai acabar com a minha. Dá esse trabalho, né? A Dá. gente que é assim, a gente cria uma estratégia, às vezes não funciona. É, eu sou exatamente assim. E eu já fiz muito trabalho desse jeito. Isso É. da escola, isso vem pro profissional, né? Vem. E a gente tem que ser essa pessoa criativa. A gente tem que saber onde se posicionar, porque a comunicação, muitas vezes, você tá falando uma coisa e você vai criando enquanto fala. E o executivo, ele precisa ter essa abertura. Sim. Hoje, você, com toda a estrutura aqui da Bem Eventos, você tem algo a oferecer que é o lançamento da Escola de Influenciadores. É isso E aí. o que é a Escola de Influenciadores? A escola de influenciadores foi uma ideia que nasceu até olhando você. Então, nós estávamos aqui, né? E você falando aí, você já tem a Voice Training, que já faz exatamente esse papel. E aí eu juntei a ideia do que você faz com o que eu enxergava de projeto, com o que eu enxergava de propósito para essa escola, para esse espaço meu. Quando eu montei esse espaço, como eu disse, ele tem um cunho de ser autossuficiente para qualquer produtor, para qualquer artista ou infoprodutor, seja ele qual for, porque a minha intenção é que ele entre aqui e faça toda a sua esteira de produtos num único lugar, para não precisar ficar sofrendo, precisar buscar outros espaços, e isso prejudica a logística, prejudica a produção, porque você tem um produtor aqui, outro produtor lá, e você acaba não conseguindo conversar e convergir entre os conteúdos que vocês estão produzindo. Quando eu vi você com essa ideia de escola que você já tem, já faz isso há muitos anos, eu falei, Sidney, vamos montar uma escola de influência digital. Por quê? Porque eu conheço muita gente. Estando aqui nesse meio, estando no meio de eventos, você acaba conhecendo pessoas de extrema competência no mundo digital, né? E eu já tenho alguns amigos que já andam comigo há muitos anos, o André Young, que está ali arrebentando no podcast, um rapaz que comecei com ele lá no primeiro projeto dele, Young Show, e depois trouxe ele para trabalhar com a gente também na empresa de automação. Tem o Rafa Soares, que está arrebentando na internet, fazendo os seus conteúdos, e foi um cara que, desde quando a gente era menino, lá na igreja, lá em Suzano, e eu tinha certeza, eu sempre falei para ele, eu tenho certeza que você vai ser famoso, cara, porque você canta bem. Aí pega pra cantar, ele arrebenta. Pega pra pregar, ele arrebenta. Pega pra fazer uma brincadeira, ele arrebenta. E qualquer coisa que ele fosse fazer, ele era muito bom. Eu falei, mano, eu tenho certeza que você vai ser famoso. E aí eu juntei essas peças que nós já conhecemos
e falei, cara, cada um tem uma coisa que uma pessoa precisa. Que um profissional, que uma empresa, ou que alguém que quer performar na internet, que quer vender melhor, precisa. Você com uma comunicação, uma eloquência incrível. O Rafa com uma mente brilhante de artista que leva ele aonde ele quer. E isso não é só porque ele tem uma aura, como se diz, Sim. abençoada, não, é porque ele é competente no que ele faz. Ele tem método, ele tem estratégia para poder entregar aquilo. Nós vemos um André Young, que eu vi aquele menino pequeno ali, sofrendo, vendendo almoço para pagar janta, mas nunca desistindo do seu projeto. É um cara que entendia e ele desenvolveu um método que é matador. Ele tem hoje as fórmulas de viralizar na internet que ninguém tem. Não, isso nos dias atuais, principalmente trabalhando cada cadeia. É uma Liga da Justiça, Sim, sim. praticamente, né? Exato. Assim, igual quem acompanhou o desenho, unindo Superman, Batman, Mulher Maravilha e Aquaman, é basicamente isso. Mas para levar conteúdos sólidos. Exato. Gerar uma carreira de influenciador sólida. É isso. Não aquela coisa que nós observamos, onde uma dancinha, até fazendo uma crítica aqui, bem construtiva, para você viralizar, será? Aí você tem que ficar se mexendo, rebolando, Tirando a roupa, mas aquele será de um executivo totalmente conceituado, para ele ter o orgânico ali, ele ter que fazer alguma gracinha e perder a credibilidade. Total. Não é isso, é levar conteúdo e ao mesmo tempo esse conteúdo chegar no público certo. Estratégia que funciona. E onde que tá esse público? Fala para nós aí. Aí é que tá. Quando eu falei, pô, vou juntar essa Liga da Justiça, fazer aqui um time matador, porque é igual aquilo lá da escola. A gente quando a gente não é os especialistas em tudo, você monta a sua panelinha. Sim. Eu vou montar minha panelinha. Essa é a minha panelinha. Sidney Botelho, André Young, Rafa Soares, Isabel de Jesus, que também incrível e traz na parte emocional. Então eu falei, eu acho que esse time, cada um tem uma coisa que um profissional completo precisaria. E aí falei, eu quero entrar nisso aí, mas eu não quero fazer uma dancinha. Eu não quero ensinar o cara a fazer uma dancinha. Eu quero ensinar. Você já é um empresário? Você já é um empreendedor? Você já está inserido no mercado? Você já é uma pessoa que já vende, que já tem o seu produto, mas está entendendo que precisa entrar na internet? Preciso vender na internet? Eu preciso entender que o novo mercado está ali. Agora eu vou te ensinar a se posicionar para isso. Então, eu acredito que o meu público ele está em todos os lugares, em todos os negócios, em todas as plataformas. E, aliás, tem plataforma pra caramba. E é isso que as pessoas precisam. Mas, hoje, qual é o conteúdo que a internet precisa receber? Eu acredito que a sua verdade. Tá. A internet precisa da tua verdade. Antigamente você fazia um marketing televisionado e era aquilo que a empresa quer produzir e quer que você compre. Então você tinha um marketing que era voltado para aquele produto. E não importa, aquele produto vai estar lá, você vai olhar e você vai comprar ele. Depois eles foram entendendo que esse produto por si só não servia. Agora eu precisava da aplicação desse produto. Então o marketing começou a virar ali uma coisa mais sensorial, as pessoas aplicando aquele produto e descobrindo como é que funcionava aquilo. Depois, com o advento da internet, esse marketing ele passou a ser o que a pessoa quer comprar. Então as empresas começaram a estudar o cliente para que o cliente pudesse ser atendido naquilo que ele deseja. Então, através dos metadados, através dos bancos de dados que foram sendo formados das informações das pessoas, as empresas começaram a fazer produtos que se adequavam ao que o cliente precisava. E não precisa ter medo, né? Você vê que tudo hoje se cria algo rápido, viraliza rápido e chega Sim. rápido até o consumidor. Vamos falar da SB Investimentos também, porque, obviamente, para você viralizar, você precisa de uma estratégia financeira, onde vai aparecer aqui na tela o símbolo tão bonito
bonito da SB Investimentos e você vai entender o sentido de utilizar o quê? O seu recurso financeiro através de uma boa estratégia financeira, com a sua característica, se é moderadora ou mais arrojada, fazendo com que o seu negócio prospere. Então, você que é empresário e você precisa de capital de giro, você precisa de uma estrutura financeira para alavancar o seu negócio, talvez aumentar justamente a sua fábrica, a SB Investimento, através dos seus consultores, tem a estratégia certa. Pode ser através de um capital de giro, pode ser através de um financiamento, pode ser através justamente do consórcio. Ela cria a melhor estratégia para você ter recurso para alavancar e aumentar o quê? A sua empresa, levando ela no estágio, o tamanho que ela quer. Então, se você está passando por alguma dificuldade, SB Investimentos lá no Instagram, fazendo com que todo o seu sonho se torne realidade através de uma estrutura consciente das finanças, que é algo que no Brasil ninguém fala, ninguém te ensina como gestionar de forma saudável as suas finanças, e na SB Investimentos tem tudo isso para você. Muito Voltando bom. Aqui, ô Michael, e a escola de influenciadores, ela será algo fixo e também digital. Como que vai ser essa estrutura? Fala para nós. Só completando aqui aquele raciocínio da evolução do marketing, né? A evolução da comunicação, nós vamos agora. Então, nós passamos pelo o marketing do produto, o marketing da sensação, da utilização do produto, por fim, o marketing o marketing aplicado ao... Por fim, o marketing aplicado ao o produto em si. Isso. Perdão, vou voltar aqui um pouquinho. Então, nós temos o marketing do produto, né? Que é a primeira etapa do produto. Segundamente, nós temos a parte da aplicação do produto. E por terceiro, nós temos a parte do produto sendo feito para o cliente, sendo feito para o público. E, por fim, o produto hoje, ele precisa de um propósito. Sim. E aí, por isso, faz tanto sentido nós temos essa escola de influência. Porque quando eu aplico propósito sobre esse produto, eu estou falando de uma cara desse produto. E é por isso que o personal branding hoje, a atualidade do marketing, vai introduzir as pessoas como o representante dessa marca. E quando eu trago o representante dessa marca, eu trago o propósito dessa marca. E aí, tendo o propósito aplicado a esta marca, eu preciso com que cada pessoa seja esse produto. Praticamente o agenciamento que você virá a fazer desses influenciadores, colocando eles nos clientes certos para a empresa ter o personagem certo para a venda daquele produto. Por isso, esse curso, eu acredito tanto na performance dessa escola de influência digital. Então, esse curso ele vai ser, respondendo a sua pergunta, um curso presencial, porque eu entendi que nós precisamos estar no digital. Isso vai ser necessário estar no digital, porque a gente está falando de pessoas que vão performar lá. Só que eu estou falando de pessoas que precisam de orientação real, com pessoas reais e aplicáveis. Porque hoje nós temos tantos cursos que a pessoa grava, entrega e depois você não tem um acompanhamento, você não tem um posicionamento de coach mesmo daquilo, sabe? Fala, eu sou o seu treinador. A mentoria. A mentoria aplicada. E eu vejo, agora fazendo uma crítica aqui gigantesca, existe muita modinha por aí. Aí não é porque o cara ele foi presidente de uma empresa e ao mesmo tempo ele criou a própria mentoria, aí ele reúne todo mundo na casa dele, só para a pessoa passar 2 minutos com ele, tirar uma foto e ainda essa mesma pessoa falar, eu sou seu sócio a partir de agora. Não existe isso. Uhum. Não existe uma pessoa... Tem empresários aí que tem 250 mil empresas já, porque os mentorados pensam que ele é sócio e ainda dão nem royalty, que se fosse uma franquia,
daria um royalty, dão 25% do próprio negócio, o esforço diário, e aquela pessoa nem olhar, nem visitar o seu ecossistema, essa pessoa vai ver. Sim. Não é essa a intenção, né, da Escola de Exato. Influenciadores. A gente não está entrando aqui para ter um produto onde eu ganhe dinheiro e é isso. Não existe um propósito nisso. Então eu Tá. quero entregar para essa pessoa a possibilidade dela desenvolver a sua personalidade digital através dos nossos professores. Então, eu já penso em algo muito integrado. Então, nós vamos ter aulas presenciais e práticas. Nós vamos fazer uma palestra, nós vamos fazer uma aula de oratória, ok, sobe no palco, pega o microfone, apresenta para esse pessoal. Nós vamos fazer uma aula de podcast, vamos te ensinar a fazer o podcast, roteirizar, a fazer a entrevista, a ter conteúdos que viralizam, ok, senta aqui. Senta na mesa do podcast, faça seu podcast. Vamos lá, vamos pontuar você. É todo o ecossistema, a pessoa vai conseguir praticar, executar Na e prática. já sair com aquilo pronto. E uma vez que eu faço essas aulas presenciais, a ideia é que essa aula ela gere para você conteúdos e esses conteúdos eles vão ter um trabalho de conclusão de curso, o TCC. E esse TCC ele será exatamente a aplicação de tudo que você aprendeu. Então nós vamos desenvolver um podcast, nós vamos desenvolver uma palestra, nós vamos desenvolver um curso, de repente um e-book seu, nós vamos desenvolver ali os seus conteúdos digitais, os seus criativos, a tua personalidade no Instagram, TikTok, LinkedIn. Nós vamos desenvolver tudo isso e uma vez que você desenvolveu para concluir o seu curso, o seu personagem está pronto. E sua página está pronta. E é isso, vamos falar da Ademicon, Faria Lima, trazendo as soluções para você, para que você possa entender o significado, isso, da importância do consórcio para construir o quê? A aquisição de um imóvel, de um veículo e também de serviços. E na Ademicon, como diz o slogan, é lógico que dá. Então você pensa em alavancar o seu negócio, você pensa em construir o sonho de adquirir o seu imóvel de maneira estratégica, isso mesmo, porque precisa saber quanto que você quer investir, você precisa saber o tempo que você consiga ali administrar e esperar, porque o consórcio ele é estratégia, ele não é sorte como muitas pessoas dizem, mas na Ademicon, para você ter uma ideia, em uma carta de contemplação de R$100 mil, você investe R$337 numa taxa reduzida e ao mesmo tempo você participa do sorteio, tem a possibilidade do lance embutido e também do lance limitado, que é justamente um aporte da própria Ademicon, contribuindo com o seu lance para você conseguir conquistar o seu patrimônio. Você foi contemplado, mas você quer vender a sua carta? Sim, a Ademicon compra a sua carta com um ágio de 35% a 40%. Ou seja, é uma forma de ajudar a você investir. E na Ademicon é lógico que dá. Meu querido Michael Moreira, estamos caminhando para o final do nosso programa. Passa muito rápido, trazendo aqui um pouco para você, justamente da importância da MEN Eventos. E como aqui é justamente algo para construir a imagem, eu vou pedir para você olhar fixamente para a nossa câmera 3 e deixar aquela mensagem motivacional. Vamos lá. Eu costumo dizer que empreender, ele tem que vir além do que você vê de mercado. Ele tem que ter propósito. Ele tem que ser mais do que somente uma entrega. Eu, por ser vendedor, eu sempre, quando eu empreendo em algo, eu estou pensando em solucionar algo para alguém, em ser útil para alguém. E quando eu faço aqui um espaço de eventos, eu estou olhando para você como uma pessoa que precisa criar. Estou olhando para você como uma pessoa que precisa se posicionar para que você prospere, para que você tenha sucesso em tudo que você faz. A minha mensagem motivacional vai ser isso. Nunca se preocupe tanto consigo. Se preocupe em ajudar alguém, porque o resultado ele vem através daquilo que eu faço para o próximo e assim a vida, Deus,
se encarrega de retornar para você aquilo que você precisa. Na Bíblia vai dizer que quando nós fazemos algo para um filho de Deus é como se nós estivéssemos fazendo a ele próprio. Então, dessa forma, eu entendo que quando nós se entregamos para alguém, Deus se entrega para nós e o resultado é certo. É isso daí. Hoje, aqui no Business in Connections, eu bati um papo com o Michael Moreira. Mas será que você realmente consegue utilizar a sua habilidade para construir algo? Será que desde jovem você já não teria ali esta habilidade para você passar por diversos setores e ao mesmo tempo, quando perceber, aproveitar a oportunidade que está à sua frente? Essa oportunidade pode vir numa fração de segundos, essa oportunidade pode surgir em um instante ou simplesmente ao longo do tempo, buscando as informações em diversas áreas. E com isso, quando você entende, chega o momento de empreender, contribuir, levar as soluções para as pessoas através do seu conhecimento. Esta é a função de uma pessoa que se profissionaliza através da contabilidade, do marketing, da comunicação visual e do empreendedorismo, criando e desenvolvendo-se ao longo de todo um período de vida. E esse foi o nosso Business in Connections de hoje. E eu, Sidney Botelho, quero agradecer muito você, Michael Moreira, Obrigado. da Main Events. Agradeço por apoiar a gente nessa construção também dessa nova temporada do Business in Connections. Gostou de ter participado ou somente de ficar nos bastidores? Eu gostei muito, mesmo sendo difícil, porque a gente está acostumado a ficar nos bastidores, na técnica, resolvendo os problemas. Às vezes você está aqui e a cabeça se perde falando, faz isso, faz aquilo, e você fica meio que dividido ali entre as funções. Mas foi uma honra. Nossa, foi gostoso demais sentar aqui, bater esse papo, foi muito produtivo. É isso Obrigado. daí, eu agradeço ao Michael e eu quero agradecer você que está comigo aqui no Business in Connections, lembrando que o Business in Connections, ele tem o apoio da Voice Training Escola de Oratória Formação de Palestrantes. Também temos a SB Investimentos, nós temos a Demicon Faria Lima, nós temos a agência Soldigi. Eu vou atrapalhar você aqui que você está colocando na simultânea, mas fica tranquilo. Joga na tela que eu falo aqui os nossos patrocinadores. O próximo SB Investimento já foi. MK Joias e Alianças, construindo e personalizando a sua joia. Vamos para o próximo. Isso, agência Soldigi. Agência Soul Digital para você, da nossa Bárbara Fiuza. Mais um, manda aí, que nós temos muitos patrocinadores. A Toye Produções e Eventos, produzindo seus eventos, congressos, produz os eventos do CREA, também da OAB e de muitas outras instituições. Próximo patrocinador, a Main Events aqui, excelência em tudo. E logicamente, esse é o nosso Business in Connections que está no Portal IG, no IG Play e também em todas as plataformas. Eu agradeço muito a sua presença aqui, desejo a você uma ótima programação, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe, porque realmente sem você nós não existiríamos. É isso daí, Business in Connections termina por aqui, como eu gosto sempre de dizer, viva o momento com coragem e coração. Tchau.